Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do XPCI 11 da XP. Infelizmente, o relatório desse mês eles juntaram com outros três fundos, então ficou meio compacto. Eu, inclusive, fui buscar algumas informações em outros formulários e trouxe numa tabelinha aqui para vocês. Bom, uma coisa interessante aqui nesse relatório da XP é que eles mostram que mesmo com a Selic em alta, o financiamento imobiliário vem aumentando, tá? Desde 2020, né, em que o volume total era de 124 bilhões de reais, hoje está em 186 bilhões de reais, tendo aumentado inclusive agora no quarto trimestre de 2024, aumentado 33% com relação ao ano anterior, mesmo com esses níveis de Selic alta. Falando especificamente de créditos recebíveis imobiliários, o volume do último trimestre do ano passado caiu um pouquinho com relação ao ano anterior, mas se a gente olhar para o ano 2024, teve um incremento aí, né, no volume total de créditos recebíveis imobiliários emitidos. Falando especificamente do XPCI, esse fundo ele tem um patrimônio líquido de 755 milhões de reais, a liquidez diária dele é de 2 milhões de reais, a reserva de correção monetária deles é de 38 centavos por cota. Tá? As movimentações no último trimestre, o fundo adquiriu 79 milhões em créditos recebíveis imobiliários, sendo os principais deles aqui, pagando aqui em torno de IPCA mais 8, olha, o CRI Uberlândia Refresco, pagando IPCA mais 8,15%, o Tenda pagando CDI mais 2,7%, o FS Infra pagando IPCA mais 8%. Esse aqui já é um CRI high yield, né? Embora o volume tenha sido pequeno, de apenas 12,5 milhões de reais. O CRI Mateus 28 milhões de reais, a IPCA mais 7,75%, e o Mateus Ilhéus 14 milhões pagando IPCA mais 7,5%. Além disso, teve alienação no período de 25 milhões em ativos. Do total do portfólio investido, menos de 1% é para ativos de liquidez, 4% de fundo de investimento imobiliário e 96% de CRIs. A taxa média marcada a mercado é de IPCA mais 8,82%, tá? Representando quase 80% do total de CRIs. Já os outros 20,5% aqui pagam CDI mais 2,98% ao ano. Nos últimos meses do ano, aqui tanto em novembro quanto em dezembro, o fundo distribuiu o mesmo valor que foi obtido no resultado. Olhando para a rentabilidade do fundo contra o Tesouro IPCA+, e contra o IFIX CDI, então, principalmente nesses momentos em que a Selic está perto das máximas, a gente tem uma queda. Então, se a gente olhar aqui, ó, quando a gente teve um aumento na Selic, os fundos caíram na cota, então o retorno total do fundo caiu. Tá? Então, o IFIX ficou em 116 no período aqui, contando, né, desde o início do fundo em 2019. O fundo vem ganhando do IFIX, que já tem mérito por si só, tá? Mas do CDI, infelizmente, tá difícil de ganhar. Olhando aqui só para o book de fundos de investimento imobiliário, quase metade do total de fundos está no MCCI 11, um pouquinho aqui no BTCI 11, um pouquinho no RVBI 11 e também 15% no GCRI 11. Infelizmente, eles não deram detalhes aqui sobre os CRIs. Eu fui lá buscar no site da B3 aqui, só para a gente ter uma ideia de qual o nível de concentração nos créditos recebíveis imobiliários desse fundo. O CRI, que ele tem o maior peso, ele representa 9,5% do patrimônio líquido. Tá? Essa Planeta Securitizadora não conheço. Busquei inclusive informações lá no site da Ambima e não consegui encontrar. Uma pena que esse relatório resumido aí acaba trazendo pouca informação. Eu acredito que isso aqui deveria estar detalhado no relatório, infelizmente não está. Então, aqui em verde mais escuro estão os principais investimentos do fundo. Esses 4 primeiros aqui sozinhos já representam
29% do patrimônio do fundo. Então seria interessante que a gestora abrisse isso aí no relatório. Bom, voltando aqui para o book de CRIs, né, no relatório, pelo menos uma notícia boa é que todos os CRIs estão adimplentes, tá? Então estão aqui com o status de normal, nenhum em alerta e nenhum estressado aqui, ou seja, nenhum inadimplente. E se a gente olhar aqui pelo fluxo de caixa projetado, a gente vê que março, né, está projetado um aumento tanto da correção quanto do pagamento de juros. Então é bem possível que tenha um aumento nos rendimentos nos próximos meses. A gente vê que isso aqui se mantém mais ou menos estável nos próximos meses. Essa parte de amortização aqui, ela é utilizada aí para reciclar o portfólio, mas essa outra parte aqui de cinza e o azul escuro aqui, elas podem sim ser usadas para distribuição, então a gente pode ver um aumento de distribuição nos próximos meses. Não deixa de colocar aqui no comentário qual ativo você gostaria que a gente analisasse. Se inscreva no canal assinando o sininho de notificação, dá o like aí, ajuda muito o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, tudo de bom e bons investimentos.